Salam, amigos. Quem surgiu primeiro, o monoteísmo ou o politeísmo? O que alguns estudiosos, historiadores e ateus afirmam é que, na verdade, o politeísmo veio primeiro e só depois de muito tempo o monoteísmo surgiu. Ou seja, aqui monoteísmo é crença em um Deus. Monoteísmo. Politeísmo, vários. Então eles acham que primeiro o homem ele acreditava em vários deuses. E só depois que veio a noção de um único Deus. Então, esse vídeo aqui tem como objetivo desmentir isso historicamente e logicamente. O primeiro argumento lógico que eu poderia citar é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. A ideia de divindade, por exemplo, tem um homem aqui. Nós homens fazemos uma coisa de cada vez. Tá, aqui faz de conta que ele não tinha uma divindade. Aí ele tem que fazer uma coisa de cada vez, porque ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele, por exemplo, vê aqui uma árvore ou, por exemplo, o sol, é mais fácil fazer, né? Aí ele fala, esse aqui é o Deus. Ou seja, ele tem essa ideia intrínseca dentro dele mesmo de divindade. Assim, de algo superior, algo que está acima, que controla as coisas, que tem poder. Então ele acha que essa divindade é o sol. Então aqui foi o primeiro ato, faz de conta que esse aqui é o primeiro ato de religião da história humana. Ele atribui ao sol a divindade, ele fala que o sol é Deus. Aí depois ele olha a lua, acha a lua bonita e fala, esse aqui é Deus também. Então, quem surgiu primeiro? A crença em um Deus, né? Ou em dois, ou depois ele pode fazer a mesma coisa com a nuvem, etc. Então, como esse argumento deles afirma que na verdade veio o politeísmo, como é que ele vai chegar ao mesmo tempo e falar a lua e o sol e a nuvem são deuses? Não, na verdade, mesmo que tenha acontecido isso que eles falam, a idolatria em primeiro lugar, né, politeísta, teria que ter um momento inicial no qual havia apenas uma divindade, mesmo não sendo ela Deus. Agora eu vou ler com vocês aqui um texto. Deixa eu só apagar aqui. Que trata deste tema com mais profundidade. Vamos lá. O que vemos em nossos dias sobre a pirataria é que um único objeto é falsificado em diversas cópias de menor qualidade, que tentam se passar por ele, copiando sua marca e dizendo possuir suas qualidades. Um ponto sutil aqui é que, para existir uma falsificação, deve existir algo único que será copiado. O oposto disto é improvável. Várias coisas não serão falsificadas e misturadas em uma só. Isso é lógico, né, gente? O politeísmo é uma falsificação de um só. Um só foi falsificado em diversos outros. Agora, difícil imaginar diversas coisas sendo falsificadas em uma só. Continuando. Enfim, o Deus eterno, perfeito, criador de tudo, foi trocado por falsificações humanas. Portanto, os estudiosos que afirmam que o monoteísmo surgiu do politeísmo devem repensar logicamente suas concepções e considerar que a verdade é justamente o oposto disso. As religiões se degeneram de suas origens monoteístas para crescentes panteões politeístas. O exemplo mais claro disso não está nas mais antigas civilizações, mas sim no que está melhor documentado atualmente em textos sagrados. O monoteísmo de Israel foi deturpado pelos cristãos em uma trindade. Então, o Israel era uma nação monoteísta, ainda é, né? Os judeus ortodoxos, os judeus são monoteístas. Ou não, né? Eu não sei se eles adoram os seus rabinos ou os seus líderes. Mas, enfim, assim, no conceito, assim, eles são monoteístas. Cristãos, eles deturparam isso e transformaram um Deus em três, ou seja, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Posteriormente, deturparam ainda mais
aqui os católicos, né, com o acréscimo de centenas de divindades que eles chamam de santos. No Islã, ou seja, no pseudo-Islã, Islã falso, o mesmo ocorre. O Deus único foi trocado por sahabas, que seriam os companheiros do profeta, imãs e etc. Ayatollahs, eu poderia citar aqui diversos outros. Então, no Islã verdadeiro, isso não acontece, porque o Islã verdadeiro, Deus é único. Agora, no Islã que nós vemos hoje por aí no mundo, é o pseudo-Islã que é idólatra. Vamos lá. Os primeiros registros escritos que a humanidade deixou para a humanidade estão ali na Suméria. Aqui, ó, pois a escrita teve origem nos tabletes de argila da Suméria. Esses registros nos dão muito mais detalhes do que os artefatos, cerâmicas ou desenhos nas paredes. O leitor desta literatura antiga vai se deparar com relatos do dilúvio, da Torre de Babel, da criação do homem a partir do barro, com um sopro divino, dentre outros fatos descritos no Alcorão e na Bíblia. Então, aqui na cultura suméria, da Suméria antiga, existem já esses relatos aí do dilúvio, da criação do homem, da Torre de Babel, etc. E são relatos assim muito antigos, posteriores até mesmo à Bíblia. Então, o que é que alguns estudiosos falam? Eles falam assim que a Bíblia, o Alcorão, as religiões monoteístas são apenas uma herança cultural ali da Mesopotâmia, das civilizações da Mesopotâmia. Vamos continuar. Tais pontos em comum levaram alguns estudiosos a afirmarem que o monoteísmo pregado por tais escrituras, na verdade, seria fruto de uma herança cultural dos povos da Mesopotâmia, cuja herança estaria mais enraizada na Suméria, o berço da civilização. Possuidor de um grande panteão. Panteão é de conjunto de divindades. O fato é que esta quantidade imensa de ídolos desenvolveu-se relativamente tarde no período da civilização suméria. Então aqui já está a quebra do argumento deles. Que eles falam assim, a Suméria tinha vários deuses aqui, aí depois vieram os hebreus, os cananeus, etc. Fundaram o monoteísmo. Juntaram tudo em um único Deus maior. Isso é o que eles afirmam. Mas nós vamos ver aqui que, na verdade, dentro da própria Suméria, daquela região, existia um conjunto pequeno de deuses, um ou dois, que na verdade se espalharam e viraram diversos outros com o passar da época. Vamos continuar aqui o texto. Que influenciou posteriormente assírios, babilônios e a várias potências. Os primeiros registros escritos apontam para a existência de apenas dois deuses sumérios. Então, no início ali das pesquisas, até onde elas puderam alcançar a arqueologia, eles disseram que haviam apenas dois deuses. Então já é algo muito próximo do monoteísmo, né? É um biteísmo, a partir dos quais o resto do panteão foi criado. Porém, estudos apontam para um período monoteísta, cuja adoração era voltada apenas para An, ou Anu, céu, ou Deus do céu, ou Deus céu. Então aqui alguns estudos afirmam que houve de fato um período monoteísta na antiga Mesopotâmia. Um dos mais proeminentes pesquisadores a concordar com esta conclusão foi o assiriologista Stephen Langdon, que disse ter havido um momento no qual haviam cerca de 5.000 deuses. Suas pesquisas mostraram um avanço deste número ao longo da história da região. O gráfico dele mostra que, de um número mínimo de deuses, o povo rumou exponencialmente para a idolatria de diversas divindades. De acordo com a observação de Langdon, An era um desses primeiros dois deuses citados, e a maioria de deidades sumérias pertencia a uma classificação chamada de Anunna, que significa a descendência de An. Então aqui nós vemos o termo Anunna, que também vem aquela palavra Anunnaki, que é utilizada aí pelo pessoal do History Channel. Então, esse termo significa descendência de An. Então, já que a maioria das divindades sumérias eram
conhecidas como descendência de An ou Anuna, então na verdade elas não são divindades, né? Porque elas foram criadas e tudo aquilo que é criado não é considerado uma divindade. Vamos continuar aqui. A hierarquização dessas divindades é um aspecto interessante e contraditório muitas vezes observados nas definições de cada ídolo, pois reconhece alguns deuses sendo criados e outros sendo frutos de relações sexuais, algo muito próximo da posterior religião grega. Tais ideias automaticamente vão contra a definição de Deus, pois ele não é um ser criado. De qualquer forma, mesmo que a definição de An não possa ser claramente definida devido às consequências do tempo, é evidente que a quantidade de deuses foi sempre uma função crescente na Mesopotâmia, abalando assim a base do argumento contrário. Então aqui está, vamos fazer o gráfico das... Inicialmente existia um deus, alguns estudos apontam, ou dois no máximo. Com o passar do tempo, o gráfico foi fazendo isso, até chegar a 5.000 deuses. Então, o argumento inicial que nós vimos ali, que fala que da falsificação, né, que fala que na verdade aconteceu que tinha diversos e foram juntados em um, não tem sentido nem logicamente nem historicamente falando. Até a próxima, Salam.